então, já que vocês não têm pergunta. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, e nós vamos falar hoje sobre generalidades do tubo digestivo, tá? Então, isso aqui já digo para vocês sempre, quando a gente estuda bem, quando a gente estuda do jeito que tem que ser, a gente já está estudando para várias matérias. Isso aqui vale para histologia, então a gente está estudando anatomia, mas esse conhecimento vai te ajudar em histologia, certo? Então, mencionar as capas do tubo digestivo da luz hacia dentro, ou seja, quando a gente fala luz, é do interior, aqui é do centro. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Ops. Isso aqui é luz, tá? É como se eu tivesse um cano de PVC e o que está dentro é luz, tá? Pronto. Então, de dentro da luz hacia dentro, ou seja, a gente começa com a capa mucosa, que é a capa de secreção e absorção, a gente tem uma capa submucosa, ou seja, embaixo da mucosa, é a capa que vai ser responsável pela irrigação. A gente tem uma capa muscular, que é responsável pela motilidade, e a gente vai ter uma capa serosa, que é de proteção mecânica, certo? Então, isso aqui dentro da generalidade do tubo digestivo. O que a gente precisa saber sobre a generalidade do tubo digestivo? Então, eu tenho que ver os esfínteres. Quais são os esfínteres do tubo digestivo que a gente tem? Nós temos 7 esfínteres, certo? Ou seja, a gente tem o cárdias, que ele está na união do esôfago com o estômago. A gente tem o píloro, que ele está na união do estômago com o duodeno. A gente tem o esfíncter de Oddi, que ele está comunicando o quê? Está comunicando o colédoco, o conduto de Wilson com a segunda porção do duodeno, tá? Então, esse é o esfíncter de Oddi. Em seguida, eu tenho o anício duodeno jejunal, que ele está fazendo a ligação do duodeno com o jejuno. Logo, a gente vai ter a válvula iliocecal, que é a transição do intestino delgado para o intestino grosso. Então, válvula iliocecal. E a gente completa com o esfíncter anal externo, esfíncter anal interno e esfíncter anal externo. Lembrar que o esfíncter anal externo é o esfíncter anal que é voluntário, certo? Voluntário. Então, olha só, isso aqui é basilar, isso aqui é primordial, isso aqui é importante demais, tá? Isso é condição sine qua non para você aprovar anatomia, você ter o entendimento da generalidade do tubo digestivo, tá? Se você não entende a generalidade do tubo digestivo, vai ser uma confusão, você não vai entender porcaria nenhuma, tá? Então, isso aqui é condição sine qua non para poder entender o tubo digestivo. Então, vamos lá. A gente tem que entender o trajeto. Então, olha só, quando você pega uma maçã, vamos usar o exemplo da maçã. Você pega uma maçã e vai comer. Quando você olha para a maçã, ela é um alimento, certo? Porque ela não está dentro do tubo digestivo. Ela é um alimento. Quando você pega a maçã e bota na boca, e aí uma das perguntas que o Pelais adora fazer para pegar os alunos do primeiro ano, diz o seguinte: onde é que começa o tubo digestivo? Aí todo na cavidade oral, não sei o que, tudo mais. Não, ele vai dizer na boca. Porque o tubo digestivo começa na boca. Tá? Essa é a perguntinha que o Pelais adora fazer em prática. Dizer, onde é que começa o tubo digestivo? Pronto, na boca. É isso que você vai dizer, na boca, na mucosa bucal. Então, eu tenho o alimento. Eu comecei a lacerar o alimento, introduzi, sofreu a ação dos dentes e ingressou no tubo digestivo, pronto. Ele vai passar a se chamar bolo alimentar. Então, o que é o bolo alimentar? Bolo alimentar é o alimento que foi lacerado, ingressou no tubo digestivo e agora ele vai passar pela cavidade oral, faringe, esôfago e estômago, certo? A gente fala estômago, ele é bolo alimentar até chegar no estômago. Chegando no estômago ainda é bolo alimentar. O que vai acontecer? Quando o bolo alimentar entrar em contato com a ação do ácido clorídrico do estômago, aí ele vai se transformar. Ele vai deixar de ser bolo alimentar e vai se transformar em quimo, certo? E o quimo, nessa forma, né, de quimo, é onde o organismo ele consegue absorver melhor os nutrientes. Tá? Então, o quimo é importante porque ele vai ser melhor absorvido como quimo, tá? Os nutrientes. Então, aí, ou seja, da saída do estômago, ele vai passar para o duodeno, para o jejuno, para o íleo, até chegar à válvula iliocecal, certo? E aí, o que acontece? Como eu falei, o quimo é vamos dizer assim, é o momento onde os nutrientes vão ser absorvidos da melhor forma possível. O que acontece? Quando ele sai do intestino delgado e ingressa no intestino grosso, a gente já começa a chamar de bolo fecal, tá? Bolo fecal. Por quê?
porque em teoria eu já absorvi tudo que eu precisava absorver e o que passou não presta mais. Então é um bolo fecal. E aí o que acontece? Quando o bolo fecal passar para o exterior, a gente vai chamar de heces, ou seja, de fezes, certo? Ou seja, então olha só a sequência, tenho alimento, bolo alimentar, quimo, bolo fecal, fezes, certo? E isso aqui é importante. Então, o que é que vai formar o intestino delgado? Então, tem que saber quem forma o intestino delgado. O intestino delgado vai ser formado por quem? Vai ser formado pelo duodeno, pelo jejuno e pelo íleo, certo? Esses são os componentes. Então, aqui, ó, eu vou marcar aqui para vocês verem, ó, direitinho. Ó, aqui a gente tem o duodeno. Aqui a gente tem o jejuno. Deixa eu marcar aqui. Ó. Aqui a gente tem... Ops, peraí. Esse aqui não. Aqui a gente tem o jejuno. E aí lá no meio do caminho vai se transformar em íleo, certo? Aqui, ó. Lá no meio do caminho se transforma em íleo. E aí ele vai desembocar na válvula iliocecal. E aí vai chegar no cego. O cego já é a primeira porção do intestino grosso, certo? Pronto. Então isso aqui é importante para vocês saberem. Então, intestino delgado, quando a gente estiver falando de intestino delgado, a gente está falando de duodeno, jejuno, íleo, certo? Duodeno, jejuno, íleo. Agora a gente vai ver quem é que forma o intestino grosso. Intestino grosso. Então, o intestino grosso ele vai estar formado por quê? Ele vai estar formado pelo seco, pelo apêndice cecal, pelo cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, recto, conducto anal, certo? Pronto. Esses são os elementos que vão compor o intestino grosso, certo? Aí o que acontece? Olha só. Isso aqui é um esquema, porque inclusive foi com esse trabalho que eu ganhei a jornada científica de 2018, lá da UAI, que foi que eu participei. Então, o que acontece? Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui, porque eu vou falar agora do tronco ilho biseco apendículo cólico, certo? Aprende aí, anota aí, e isso eu estou falando para vocês, não é para se amostrar, não é uma coisa que é importante, tá? E é uma coisa que é perguntada o tempo inteiro. O que significa? Tá, então vamos em partes. Olha só, vou pegar a minha canetinha rosa. Pronto, vou pegar a canetinha rosa. Eu dou chance pro rosa de vez em quando. Aqui, ó. Então, olha só. Quando eu falo ilho, aqui, ó, tronco ilho, o que significa? Que eu tô pegando as estruturas que estruturas que eu tô falando? Tô falando do jejuno, do ílion e da válvula iliocecal. Essas três coisas aqui, elas encaixam quando eu falo ilho. Aqui, ó. Ilho, do ilho biseco apendículo cólico, certo? Quando eu falar ilho, eu estou falando jejuno, ílion, válvula iliocecal. O que significa isso para mim? Que esse tronco ilho biseco apendículo cólico, ele vai dar várias ramas, tá? E esse ilho, ele faz menção a quem? Veja bem, eu vou falar artéria ou veia, porque a gente vai ter tudo aqui, vai ser satélite, ou seja, quando eu falar artéria jejunal, posso falar vena jejunal, vena ileal, artéria ileal, é tudo a mesma coisa, que eles estão andando juntos. Então agora, só porque vocês estão aprendendo pela primeira vez, eu só vou falar em artéria, certo? Não vou falar em veia. Mas a analogia para veia é a mesma, porque eu tenho uma veia igualzinha, mesmo nome, que está indo aí, tá fazendo esse trajeto. Só que em vez de estar saindo, que ele está vindo do coração para o órgão, ele está vindo do órgão para o coração. Tá? Só isso. Então, eu vou concentrar em dar essa explicação só como artéria, mas vocês já saibam desde já que a analogia é a mesma para a veia. Então, vamos lá. O tronco ilho biseco apendículo cólico, falando das artérias, então ele vai dar a artéria jejunal, a parte do ilho, artéria jejunal, artéria ileal e a artéria da válvula iliocecal, certo? Ou seja, está dando 3 artérias aqui que a gente consegue apreciar ela aqui, aqui e aqui, certo? Então, isso aqui, e aí alguém pergunta assim, tá, mas isso aí é da onde? Da onde? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, é o tronco ilho biseco apendículo cólico, tá? Que ele está saindo da artéria mesentérica superior. Artéria mesentérica superior, tá? Aí você diz, tá, Wilson, e essa artéria mesentérica superior está vindo da onde? Da aorta abdominal. Ó,
como se eu estivesse desenhando aqui, e a artéria mesentérica superior está vindo da aorta abdominal, tá? Pronto, só para ficar claro isso, certo? Pronto. Aqui, o que acontece? E alguém pode dizer assim, Wilson, mas por que essa artéria está de azul? Meu filho, isso aqui é só a título de entendimento, porque eu já falei para vocês que a azul eu posso usar como referência de superior, vermelho inferior, porque a analogia é a mesma, tanto a artéria e veia aqui, no que eu vou falar agora, é a mesma, certo? Eu gosto de fazer essa ênfase, porque depois vai ter chororô. Então, vamos lá. Aqui, o que acontece? Eu tenho que lembrar que quando eu falar bisseco, aqui ó, bisseco, significa que eu tenho duas artérias secais. Aqui ó, artéria secal. Só que eu tenho duas. Eu tenho uma artéria secal que ela vai ser anterior e uma artéria secal que vai ser o quê? Posterior. Certo? Uma artéria anterior, uma artéria secal anterior e uma artéria secal posterior. Por isso que ela é bi de 2, seco de secal. A ilho, bisseco. Então já vamos desvendando aí. O bisséculo significa da artéria secal anterior, artéria secal posterior. Certo? Pronto, maravilha. Agora, o que acontece? A gente tem que entender o que é o apendículo. Pô, será que eu tenho que chamar o mendigo aqui? Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, né? Será que eu tenho que chamar o mendigo? O mendigo sabe, tá? Então, o que acontece? O que eu tenho que ver aqui? Eu tenho que ver o seguinte. O apendículo, o que acontece? Apendículo significa que eu estou dando a inervação do apêndice. Tá aqui, ó. Ó, tá vindo aqui e tá indo direto para o apêndice. Pronto, tá aqui, ó. Isso aqui seria o quê? A artéria apendicular. Pronto, acabou. A artéria apendicular, certo? Lindo, maravilhoso. E agora o que acontece? Ó, a artéria, tronco íleo, que a gente sabe que é jejum no ilho e válvula iliocecal. Bisséculo, que a gente sabe que é a secal anterior e secal posterior. Apendículo, que a gente sabe que é a artéria apendicular. E cólico, que a gente sabe que vai ter uma cólica direita. Olha aqui, ó, cólica direita. Ó, vou marcar bem aqui, ó. Isso aqui tudo tá pegando o quê? O cólon ascendente, lado direito, né? Porque a gente sabe lados. E a gente sabe que até vou fazer de azul aqui, porque para não dar confusão. A gente sabe que no Brasil polarizado que a gente vive, a direita é representada de azul e a esquerda é representada de vermelho, tá? Esquerda, tá? Então, pronto, fica claro para nós que a gente vai ter o quê, ó? Olha aqui, ó. Vamos botar a setinha bonitinha. Aqui, ó. Eu tenho uma cólica direita e eu tenho uma cólica média, que ela tá vindo para onde? Pro meio. Ela tá vindo pro meio. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui, a cólica média é o 7. Então, ela tá indo no meio. É simples. Então, olha só. O tronco ilho bisseco apendículo cólico, ele tem uma característica que ele está vindo da mesentérica superior e ele vai irrigar tudo que tiver do lado direito da cavidade abdominal. Pronto, simples. Eu só tenho que lembrar que de vez em quando ele dá uma cólica média, que essa cólica média ela pode ter, pode não ter, tá? Pronto. Isso é importante, tá? Isso aqui basicamente, quem dominar isso aqui tem grandes chances de brilhar, porque isso aqui é uma coisa que a maioria não sabe explicar, não sabe. O pessoal tem um terror, o pessoal se caga de medo para poder falar disso aqui. E é uma coisa que eu digo para vocês, é ridícula, porque se eu só tenho que saber onde é que está a direita e a esquerda. Eu sei onde é que está a direita, pronto. Olha só, se perguntasse para mim, eu não tivesse estudado, mas rapaz, olha só, eu vou pensar o seguinte, tudo que tiver do meu lado direito, na cavidade abdominal, se eu tiver que dar um chute, eu dou um chute na mesentérica superior, que tá vindo da mesentérica superior, tá? Aí, vão dizer o seguinte, de onde é que sai a artéria apendicular vem da onde? Peraí, o apêndice está na fossa ilíaca direita. Bom, direita, pronto, já sei que tá vindo da mesentérica superior, tá? Quem é que dá a irrigação para o cólon ascendente? Peraí, cólon ascendente. Ó, vamos botar a setinha aqui para vocês verem. Cólon ascendente. Cólon ascendente, ele está do lado direito. Cólon ascendente lado direito. Pronto, então eu vou chamar cólica direita.
Pronto, acertei. É isso. Ah, moleque. Então é isso. É fácil, é ridículo, tá? Você só tem que usar, tem que saber direita e esquerda. Se não sabe direita e esquerda, faz que nem uma amiga minha fez lá em Cuba, que ela se queimou, ela queimou perto do polegar e toda vez que ela via a marca de queimadura, ela sabia o lado que ela estava. Pronto, bem simples. Vamos lá. E agora o que a gente vai ver? Como a gente aprendeu tudo que está do lado direito, fica muito mais fácil a gente entender quem é que irriga o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo é o seguinte, ó, bem simples. Eu tenho só 3 artérias, olha só. Eu tenho uma artéria que ela vai irrigar a cólica esquerda, que vai ser o quê? Cólica esquerda. Ou seja, o cólon descendente, que está do lado esquerdo, a gente vai chamar de cólica esquerda. Aí o que acontece? Eu tenho um segmento importante aqui, que ó, tem uma forma de S, ó, forma de S. Quando tem forma de S, a gente diz que é o quê? Ó? Sigmoide, cólon sigmoide. Olha aqui, ó. Cólon sigmoide. Então, pronto. Cólon sigmoide é o quê? Vai vir da onde? A irrigação vai vir da mesentérica inferior. E aí eu tenho a retal superior, ou seja, lembrando que é só a parte superior do reto, ó, parte superior do reto, retal superior. Retal superior vem da mesentérica inferior. Ou seja, mesentérica inferior dá quais artérias? Vai dar a cólica esquerda, que vai para o colo ascendente, a artéria cólica, a artéria sigmoidea, que vai para o cólon sigmoide, e a artéria retal superior, que vai para o terço superior do reto, certo? Eu falei, peraí, deixa eu só repetir. Artéria retal superior, que vai para o terço superior do reto. Tá? O que vale é isso. Eu fiquei com dúvida se eu falei outra coisa antes. Vou repetir. Então, a mesentérica inferior, ela vai dar origem a 3 artérias. Cólica esquerda, que vai para o cólon descendente, a artéria sigmoidea, que vai para o cólon sigmoideu, e a artéria retal superior, que vai para o terço superior do reto. Pronto, isso é o que vale. Fiquei com dúvida se eu falei. Depois vou ter que assistir essa gravação de novo, que eu tenho dúvida do que eu falei antes. Mas o que vale é isso que eu falei agora. Certo? Pronto. E aqui a gente conclui o que é a parte de generalidade do tubo digestivo, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é bem interessante e bem boa.